E aí, pessoal, bem-vindos para mais uma aula de física. Nós já estamos avançando aqui no nosso conteúdo sobre movimento circular. Já conseguimos aprender muita coisa legal, muita coisa que vai ser a base aqui para nossa continuação do conteúdo. Mas antes da gente continuar com a aula de hoje, vamos para aquele nosso momento de oração? Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui assistindo a uma aula, pela oportunidade de aprendermos. Obrigado porque o Senhor nos dá condições, o Senhor nos dá estrutura para continuarmos estudando, porque todos nós aqui temos condições para assistir videoaulas, condições de continuarmos estudando, para que nosso ano não pare, a gente não perca o nosso ano. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos ajude neste estudo aqui também, que nós possamos sair daqui pessoas mais sábias, pessoas mais preparadas para os desafios futuros. Que nós possamos aprender bastante e entender o conteúdo da melhor forma possível. É isso que pedimos e agradecemos, se for essa tua vontade, em teu santo nome. Amém. Galera, então tá, olha só. O título da aula de hoje é Movimento Circular Uniforme e Uniformemente Variado. Se vocês prestarem bem atenção nesse nome, vocês vão se lembrar que ele não é um nome tão estranho assim. Nós já estudamos conceitos de movimento uniforme e uniformemente variado. E sim, esse conteúdo tem tudo a ver com esses conceitos que vocês já viram, tá certo? Bom, é o seguinte, vamos começar aqui do movimento uniforme. Como que a gente vai compreender o movimento circular uniforme? Então é o seguinte, vocês lembram que a gente já estudou nas aulas anteriores, e aqui, enquanto eu vou explicando isso aqui, eu vou relembrando as equações das aulas anteriores, tá bom? Nós já estudamos que uma equação anterior era essa aqui, ó, que a velocidade angular ela pode ser igual à variação do ângulo que eu percorri na minha trajetória circular, dividido pela variação do tempo. Essa aqui era uma das equações de velocidade angular que nós vimos, tá certo? Agora pensa comigo, o que é variação angular? O que é a variação de qualquer coisa? A variação sempre é o final menos o inicial. Logo, a variação de ângulo quer dizer que eu tenho o ângulo final menos o ângulo inicial, correto? Da mesma forma com o tempo. Eu tenho o tempo final menos o tempo inicial. E eu quero chegar... Por que eu estou fazendo isso aqui com vocês? Porque eu quero mostrar para vocês a equação que nós temos para calcular o movimento circular uniforme. A gente vai chegar numa equaçãozinha, tá bom? Então tá, chegamos nisso aqui, já entendemos. Agora, vamos supor que a gente está analisando um movimento circular cujo tempo inicial equivale a zero. Quer dizer que eu peguei o meu cronômetro e quando eu comecei a executar o meu movimento, eu apertei o cronômetro. Ou seja, o tempo inicial é zero, eu parti do tempo zero. Então, já que o meu tempo inicial é zero, eu cortar ele aqui da minha equação é válido, né? Porque o número zero aqui não vai fazer diferença nenhuma, né? Então eu posso cortar ele. Ou seja, a minha equação agora ela vai ficar da seguinte forma. Velocidade angular é igual ao ângulo final menos o ângulo inicial dividido pelo tempo final do movimento, tá certo? Ok. Não gosto desse tempo aqui embaixo. Vou fazer o quê? Vou jogar ele lá do outro lado da igualdade para multiplicar com a minha velocidade. Então, ó, jogando esse cara para lá, fica assim. Velocidade vezes o tempo é igual ao ângulo final menos o ângulo inicial, tá certo? Agora, dessa equaçãozinha aqui, a gente tira a nossa equação do movimento circular uniforme. Se a gente rearranjar os termos aqui, né, passando esse cara negativo lá para o outro lado da igualdade para ficar positivo e realocando os termos, a gente vai ter a seguinte equação. Ângulo final é igual ao ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Olha que bacana. Essa equação aqui é a equação para movimento circular uniforme. Vou até escrever aqui, ó. Movimento circular uniforme. Nós chamamos de MCU.
né? Movimento circular uniforme. Então, sempre que você vê MCU, você já sabe que é o movimento circular uniforme, e a equação que você tem que usar é essa aqui. Se você olhar bem, você vai perceber que ela é muito similar com a equação do movimento retilíneo uniforme, que é o que nós tínhamos estudado até aqui nesse ano, né? Como que é a equação do movimento retilíneo uniforme? Ó, S igual a SO mais VT. Lembra a equação do sorvete? É exatamente isso. Nada mais é do que a equação do sorvete. Mas aqui a gente está falando agora não mais linearmente, nós estamos falando de forma angular. Mas a equação é a mesma. Então, se você já tem na cabeça a equação do sorvete, vai ficar muito fácil lembrar dessa aqui, porque ela é igual, só muda que é em termos angulares. Então, ó, enquanto na equação linear a gente tinha uma distância linear, S, aqui nós temos, entre aspas, né, uma distância angular, ou seja, o ângulo que eu percorri. Tá certo? E aqui, em vez de velocidade linear, é velocidade angular. Mas a equação, percebam que é a mesma. Legal, né? Então, para movimento circular também temos movimento circular uniforme. Tá certo? E a equação é essa daqui. Agora eu vou virar a página, virar a minha folha, e quero mostrar para vocês as equações de movimento circular uniformemente variado, que também são muito similares com a do movimento retilíneo uniformemente variado. Quer ver só? Eu vou escrever aqui então para vocês as equações do movimento retilíneo, tá bom? Ó, a gente tinha sorvetão, né? S igual a SO mais VO vezes T mais AT quadrado sobre 2. O que mais que a gente tinha? Da velocidade, ó, V igual a VO mais AT. Também tínhamos a de Torricelli, lembram? V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Lembram? São as três equações de movimento uniformemente variado. Agora, eu não estou falando de forma retilínea, não estou analisando movimentos retilíneos, eu estou analisando o quê? Movimento circular. Então, como que fica essa equação aqui para o movimento circular? As três, como é que elas ficam? Bom, vamos colocar uma setinha para cá, ó. Uma seta para cá, uma seta para cá e uma seta para cá. Se você analisar, deixa eu voltar como estava aqui antes, se você analisar bem, vocês podem reparar que a equação é praticamente a mesma, só muda que aonde eu tinha termos lineares, eu uso termos angulares. É exatamente a mesma coisa, tá bom? Aqui no movimento circular, ó, como é que vai ficar a equação do sorvetão para o movimento circular? Vai ficar assim, ó, ângulo final é igual ao ângulo inicial, mais a velocidade angular vezes o tempo, mais a aceleração angular vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Estão vendo só? A equação é a mesma, só que aqui é tudo em termos angulares. Próximo, a equação da velocidade. Ó. Velocidade angular é igual a velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo. Tá? E a última de Torricelli, ó, velocidade angular ao quadrado final é igual a velocidade angular inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração angular vezes qual que é o delta S percorrido em movimentos circulares? É o delta θ, né? Variação angular. Então, olha só, deixa eu marcar bem elas aqui, ó. Essas são as equações que nós vamos usar para analisar movimentos circulares, tá certo? Muitas vezes nós vamos lembrar da equação linear para poder lembrar também da equação de movimento circular. Então aqui nós temos, ó, o movimento circular uniformemente variado, tá? MCUV. Beleza? Então as equações são as mesmas, tá bom? Lá no livro de vocês, deixa eu ver a página. Página 39, olha só. Deixa eu tirar aqui a minha folha. Lá então na página 39 do livro, vocês vão perceber que ele está trazendo todas essas informações sobre o movimento circular uniforme e uniformemente variado, tá certo? Então aqui ele traz todas as explicações, com desenhos. Ele vai trazer as equações aqui, ó, virando a página, na página 40 agora, ó.
ele já traz as equações para você. Então todo esse equacionamento que eu fiz aqui agora está sendo demonstrado aqui também. Por isso a importância de não ficar apenas usando a minha explicação, mas olhar o livro de vocês, porque tudo está escrito aqui, tá bom? Com algumas informações também que podem ajudar vocês a esclarecer, ter um esclarecimento melhor sobre as equações, tá certo? Então está tudo aqui, beleza? Bom, até a página 40, tá? Ó, 39 a 40 trazem esses equacionamentos para vocês, certo? Esse negócio aqui de aplicações do movimento circular nós veremos mais adiante, tá? Então não se preocupem com essa parte. Mas até aqui, ó, nessa coluna aqui da página 40, nós temos essas explicações, beleza? Bom, eu disse que eu ia relembrar com vocês também as equações anteriores que nós vimos, né? Como que a gente faz para calcular, então, uma velocidade angular? Lembram? Ó, nós temos velocidade angular, que é igual a 2π sobre período, ou... deixa eu fazer até uma separação aqui, ó, para vocês não se confundirem, né? Estou falando de coisas diferentes aqui. Então, ou a velocidade angular pode ser também 2π vezes frequência. Lembram? Então, são duas equações aqui bem importantes para você calcular a velocidade angular. Você também pode usar essas quando o movimento for uniformemente variado, tá bom? Você pode acabar usando. Vai tudo depender do exercício e das informações que ele te der. Que mais? Frequência. Frequência é igual ao número de voltas dividido pelo tempo que eu demorei para dar essas voltas. Ou então, a frequência pode ser o inverso do período, assim como o período vai ser o inverso da frequência. Beleza? Só relembrando então as equações das aulas anteriores, tá bom? Então, sobre o movimento circular uniformemente variado, nós temos equações praticamente iguais ao movimento retilíneo e do movimento circular uniforme também. Tá bom? Vocês podem ver que as equações são parecidas. E quando é que eu uso essa equação aqui ou então essas três? Ó, essa equação de movimento circular uniforme, lembram que quando o movimento é uniforme, quer dizer que você tem literalmente um movimento uniforme, ou seja, não existe aceleração. Então, nesse caso aqui, a aceleração angular é igual a 0 radianos por segundo, tá bom? Não existe aceleração angular em movimento circular uniforme. Tá? Então quer dizer que a velocidade a velocidade angular, ela vai ser sempre constante, tá bom? Lembram disso, do movimento uniforme? Então é isso mesmo, tá bom? E quando que a gente vai usar as outras equações? Quando a aceleração for diferente de 0. Então se um exercício falar para você, num movimento circular havia uma aceleração angular de tantos. Por exemplo, né? Estou dando um exemplo genérico aqui. Então vamos dizer que o exercício dá lá uma aceleração angular de 10, 5 π radianos por segundo ao quadrado. Então quer dizer, se tem uma aceleração, você já sabe que é um movimento circular uniformemente variado. E aí você vai ter que usar as equações do movimento uniformemente variado, tá bom? Então todas aquelas explicações que eu já dei para vocês sobre movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado valem para cá também para o movimento circular, tá bom? A lógica é a mesma, vocês vão usar as mesmas informações de sempre. O que muda apenas é que é um movimento circular. Beleza? Vamos fazer um exercício então para praticar? Olha só. Já até imprimi aqui um pra gente. E é um movimento sobre o movimento circular uniformemente variado, tá? O exercício diz assim, então, um móvel em trajetória circular de raio 5 metros parte do repouso com aceleração angular constante de 10 radianos por segundo ao quadrado. Quantas voltas ele percorre nos 10 primeiros segundos? Galera, primeira coisa, antes de resolver qualquer exercício, analisa as informações que o enunciado te deu, tá bom? Quais são as informações que ele nos deu? Vamos sublinhar aqui, olha só. É uma trajetória circular, então eu já sei que é um movimento circular. Né? Ele tem esse movimento circular, ele tem um raio de 5 metros, informação importantíssima. Ele, vamos colocar em cores diferentes, ele parte do repouso. Isso traz uma outra informação pra gente, tá?
e ele tem uma aceleração angular constante de 10 radianos por segundo ao quadrado. Então percebam que a minha aceleração não é zero, ou seja, eu tenho um valor de aceleração. Se eu tenho aceleração, o meu movimento é um movimento circular uniformemente variado. Logo, eu vou usar essas três equações aqui, tá certo? Se não tivesse aceleração, se o exercício não falasse de aceleração, ou se falasse que ela fosse zero, aí você usaria essa equação do movimento uniforme, tá certo? Bom, voltando para o exercício, olha, quantas voltas ele percorre nos primeiros 10 segundos? Percebam então que ele também dá pra gente o quê? O tempo. 10 primeiros segundos. Então são 10 segundos. E o que ele quer que eu calcule? Ele quer que eu calcule quantas voltas. Beleza? Então tá. Bom, já sei que o meu movimento é uniformemente variado. Ele quer saber o número de voltas que eu dei. Pensa comigo. Quando eu falo em voltas, eu estou falando, claro, em movimento circular, mas se isso fosse um movimento retilíneo, ele ia perguntar quantas voltas? Não, ele perguntaria o quê? Qual distância eu percorri, certo? Então ele quer saber quantas voltas, ele quer saber mais ou menos o ângulo. Ele quer que eu descubra o ângulo que eu percorri. Se eu souber quanto em ângulo que eu percorri, né, em quantos radianos eu percorri, eu vou saber quantas voltas eu dei. Então, quer dizer, eu tenho que usar uma equação, e aí eu vou pegar aqui novamente minha folha, que me permita calcular o ângulo percorrido, não é? Se você olhar essas duas de baixo, elas são principalmente para calcular o quê? Velocidade angular. Qual que é a equação que me permite calcular o ângulo percorrido? A primeira, olha só. Ele fala aqui em ângulo, tá vendo? O ângulo final é igual ao ângulo inicial, certo? Então vamos usar a nossa equação do sorvetão, do movimento circular. Vamos lá? Ó, vamos reescrever ela aqui então. Ângulo final é igual ao ângulo inicial mais a velocidade angular vezes t mais a aceleração t ao quadrado sobre 2. Tá certo? Ah, outra coisa. Essa velocidade aqui, eu esqueci de colocar para vocês, né? É a velocidade angular inicial, tá bom? Ó, deixa eu voltar para cá. É a velocidade angular inicial. Beleza? Tinha esquecido de colocar, corrijam aí caso você tenha anotado e esqueceu de anotar também. Beleza? É a velocidade angular inicial. Que nem na fórmula do sorvetão mesmo. Ok. Vamos lá. Vamos substituir então os valores que o enunciado nos deu aqui na nossa equação. Esse cara aqui vai continuar do jeito que está, porque é ele que eu quero calcular, é ele que eu quero descobrir. Qual que era meu ângulo inicial? Gente, se eu partir do repouso, partir de um ponto inicial, eu vou considerar que esse ponto inicial é o ponto zero. Eu parti de um tempo zero, né? Então, o ângulo inicial é como se eu não tivesse percorrido nada, então zero, né? Mas a velocidade inicial. Olha, ele não me deu a velocidade inicial, mas qual que era o meu tempo quando eu estava na velocidade inicial? Tempo zero. Eu não parti do tempo inicial zero, então aqui vai ficar zero também, porque o meu tempo inicial é tempo zero, né? Mas, olha só, a minha aceleração angular é 10, ele já me falou. Outra coisa, tá bom? Aqui, ó, tem um erro de digitação, aqui é 10π. 10π radianos, tá bom? Corrijam aí também. 10π radianos. Bom, então a velocidade angular aqui, ela é 10π, tá bom? Foi só um errinho de digitação mesmo. 10π radianos vezes o tempo ao quadrado, que são 10 segundos, sobre 2. Olha que fácil que ficou. Então, o meu ângulo final vai ser, ó, 100, isso aqui é 100, né? Vezes 10 dá 1000 π sobre 2. Isso dá 500 π. Tá certo? Mas olha só, ele não pediu para eu calcular
o ângulo, ele quer saber quantas voltas eu percorri. Então você vai pensar da seguinte forma: se uma volta equivale a 2π radianos, que é os 360 graus, né, a volta completa, então 500π são quantas voltas? E aí você faz uma regra de 3, tá bom? Então vai ser x vezes 2π, que é igual a 500π vezes 1, né, que é o próprio 500. Então x vai ser igual a 500π sobre 2π. Você vai, cortar o π em cima e o π embaixo. 500 sobre 2, isso é igual a 250 voltas. Deu para entender? Então é um exercício bem clássico, bem simples para a gente entender aqui o movimento circular uniformemente variado. Vocês podem perceber que o uso das equações é igual ao uso das equações de movimento retilíneo uniformemente variado, ou então o movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Galera, mais dúvidas, se vocês tiverem, vocês vão anotando aí. Vejam mais exercícios, tanto na apostila quanto na internet, vocês vão achar bastantes exercícios. E qualquer coisa, na próxima aula Zoom, a gente vai resolver também mais alguns. Vamos poder tirar dúvidas, tá? Não deixe de anotar qualquer dúvida que você tenha tido. Dá uma voltada na aula aí, se você quiser ver novamente a explicação. E a gente vai se falando, tá certo? Obrigado, falou, um abraço e até mais.